Se você sente que algo está errado no São Paulo Futebol Clube, você não está sozinho. O clube que durante anos foi tratado como exemplo de gestão no futebol brasileiro, hoje vive um momento que preocupa torcedores, conselheiros e até o mercado. Mas o mais grave é que essa crise não surgiu de repente, ela começou de forma silenciosa, quase imperceptível, enquanto o discurso oficial falava em controle, responsabilidade e planejamento. Durante mais de uma década sem grandes títulos, o São Paulo adotou uma narrativa clara. Era preciso sacrificar o presente para salvar o futuro. A diretoria reforçava que o clube estava se reorganizando financeiramente, cortando excessos e preparando o terreno para uma nova era vencedora. Muitos torcedores compraram essa ideia. Afinal, o São Paulo sempre foi visto como um clube diferente dos outros, mais organizado, mais sério. Só que enquanto o discurso se mantinha firme, os bastidores começaram a mostrar sinais de alerta, dívidas aumentaram, empréstimos se tornaram frequentes, antecipações de receitas viraram prática comum e salários passaram a atrasar em alguns setores. Nada disso vinha a público de forma clara. As informações surgiam picadas, técnicas demais, difíceis de entender. E quando falta clareza, nasce a desconfiança. Dentro de campo, o reflexo começou a aparecer. Elencos caros, mudanças constantes de treinadores, projetos interrompidos e eliminações dolorosas fizeram a paciência da torcida diminuir. Cada derrota já não era apenas esportiva, mas simbólica. O torcedor começou a se perguntar: se o clube gasta tanto, por que não entrega resultado? Para onde está indo o dinheiro do São Paulo? A resposta oficial nunca vinha completa. E esse silêncio foi o primeiro grande erro, porque crises não explodem do dia para a noite, elas se acumulam. E o São Paulo estava acumulando problemas sem resolvê-los de frente, mas o que parecia apenas má gestão começou a ganhar contornos muito mais graves quando as finanças do clube entraram no radar de investigações externas. A partir daí, o que era preocupação virou tensão, e o pior ainda estava por vir. E quando as primeiras notícias mais graves vieram à tona, a crise deixou de ser interna, ela passou a ser pública e impossível de controlar. O ponto de virada da crise aconteceu quando surgiram notícias envolvendo movimentações financeiras consideradas atípicas, valores elevados sacados em dinheiro vivo, dificuldades para apresentar comprovantes e a necessidade de prestar esclarecimentos às autoridades colocaram o São Paulo em uma posição inédita na sua história recente. Um clube acostumado a ser exemplo agora precisava se explicar. A repercussão foi imediata. Conselheiros começaram a cobrar respostas mais duras. A imprensa passou a investigar com mais profundidade e a torcida, já desconfiada, explodiu nas redes sociais. A pergunta deixou de ser: o São Paulo está em crise? E passou a ser: há quanto tempo isso está acontecendo? Dentro do clube, o clima ficou pesado. Informações de bastidores começaram a vazar. Funcionários relataram atrasos, jogadores demonstraram desconforto, a sensação era de um ambiente instável, onde ninguém sabia exatamente qual seria o próximo problema a aparecer. E quando o ambiente interno desanda, o campo sente, a diretoria tentou reagir com comunicados oficiais, notas técnicas e discursos que reforçavam a normalidade, mas algo já tinha mudado, a confiança estava abalada, cada nova explicação levantava mais dúvidas do que certezas, e quanto mais se tentava apagar o incêndio, mais ele se espalhava. O São Paulo já não lidava apenas com números ou documentos, lidava com algo muito mais difícil de recuperar: sua imagem. Um clube que sempre se orgulhou da organização agora era associado a palavras como crise, investigação e falta de transparência. E quando a crise atinge a imagem, ela ultrapassa os muros do clube, afeta patrocinadores, parceiros, jogadores e até futuras negociações. O São Paulo começou a pagar um preço alto por erros que foram sendo empurrados para a frente durante anos. Mas o ápice dessa tensão ainda estava por acontecer, porque toda crise acumulada, mais cedo ou mais tarde, explode. E no São Paulo, essa explosão foi inevitável. O que aconteceu quando essa crise saiu definitivamente do controle e se transformou em uma explosão pública dentro do clube? A explosão pública da crise não veio em um único momento, mas em uma sequência de fatos que deixaram claro: o São Paulo havia perdido o controle da narrativa. O que antes era tratado nos bastidores agora estava estampado nos noticiários, debatido por torcedores e analisado por
especialistas. O problema já não era mais esconder a crise, era sobreviver a ela. A pressão sobre os dirigentes se intensificou, explicações passaram a ser exigidas, não pedidas. Conselheiros, torcedores e até figuras históricas do clube cobraram mudanças reais, não apenas discursos. O sentimento geral era de esgotamento. O torcedor não queria mais promessas, queria verdade. E é aqui que surge o ponto mais delicado de toda essa história. Essa crise não é fruto de um erro isolado. Ela é resultado de uma sequência de decisões questionáveis, de uma cultura que normalizou improvisos e de uma gestão que acreditou que o problema poderia sempre ser resolvido depois. O depois chegou. O São Paulo agora se encontra em uma encruzilhada histórica. Ou assume de vez a realidade com transparência total, mudanças profundas na gestão e uma nova relação com seu torcedor, ou corre o risco de repetir caminhos que levaram outros gigantes do futebol brasileiro a crises ainda maiores. O futuro do clube está em jogo. Não apenas a próxima temporada, mas os próximos anos. A credibilidade, o planejamento e a identidade do São Paulo estão sendo testados como nunca antes. E a pergunta que fica é simples, mas poderosa. O São Paulo vai aprender com essa crise ou vai insistir nos mesmos erros? Porque quando a crise deixa de ser silenciosa e se torna pública, não há mais espaço para fingir que está tudo sob controle. O que vem a seguir vai definir o tamanho do São Paulo no futuro.